que eu vou testar um velocímetro que eu estou construindo. Ele é eletrônico, vai funcionar numa Chevrolet 51 isso aqui. Então vamos lá. Certo? Então excita qualquer velocímetro ou tacógrafo eletrônico igualmente. Então esse é o teste aí do mecanismo do relógio do tacógrafo 1318. Esse cabo duplo, tomada DB9, simplesmente encaixa aqui na tomada e ele começa a funcionar, porque autodetecta e já liga, certo? Aqui ele está na velocidade mínima. Tudo que trabalha com frequência tem um ponto de corte. Então vou acelerar ele até ele cortar. Aí cortou. Volta um pouquinho e essa é a velocidade máxima que ele pode trabalhar. Cada volta dessa é 1 minuto. E também não precisa usar tudo isso. Pode deixar até no mínimo, é suficiente para testar. Troca a bobina, eu troco o rotor, troca a engrenagem suporte, eu troca qualquer outra engrenagem interna. Não precisa montar no tacógrafo para testar o mecanismo. Sem a placa impulsora, já faz o teste aqui. Aqui testando um LED, esse aqui é do afogador do Santana, ou Passat. Aqui eu coloquei 1K e estou usando a entrada painel como negativo. Por que isso? Porque quando se testa um instrumento marcador de combustível, temperatura, seja par bimetálico ou seja tipo ferro móvel, aqui é a entrada que vai passar pelas décadas resistivas aqui. Portanto, aqui está passando também o negativo pelas décadas resistivas. E assim eu posso testar tranquilamente. Está em 12 volts, alimentado com 12, e estou testando um LED. Quando eu tenho que testar um LED na placa de um painel de um carro, de um caminhão, que eu preciso identificar qual que está queimado, para maior segurança eu levo aqui para 1300 ohms. E note que eu alicatei aqui o negativo para não confundir e usar o negativo direto. O negativo é esse amarelo aqui, passando pela década resistiva agora. Desse modo aqui eu posso testar um LED diretamente na placa do painel, sem ter perigo de comprometer com tensão reversa o processador. Então identifica o LED que está danificado, queimado, troca só aquele. Como sempre trabalha em série 2 ou mais, identifica os que estão queimados no grupo e troca só aqueles. Não precisa trocar todos os LEDs da placa. Esse é o cabo de teste de polaridade, nessa entrada aqui. Todos esses conectores, esses jack RCA aqui, eles são aterrados. Todos eles são. Por causa do uso remoto com o cabo duplo, tanto esse cabo de teste de painéis, de instrumentos, quanto o teste de sensor, eles são aterrados porque aqui também vai um conjunto de cabo duplo que vai nesse e vai nesse também. E mais longo, não precisa usar o aterramento nesse caso. O cabo de aterramento vai no jack da fonte, é um cabo preto simples com uma garra grande, que vai servir para acionar a saída de hertz para testar um tacógrafo, um velocímetro diretamente no veículo. Agora, quando é para testar outro tipo de instrumento, basta o cabo duplo, que ele já é aterrado, não precisa do cabo de aterramento. O aterramento vai aqui somente para teste de velocímetros, contagiros e tacógrafos eletrônicos diretamente no veículo. Então, com o teste de polaridade, a gente detecta negativo, acende verde lá, e positivo. Porém, não detecta tensão de 5 volts para menos. Não detecta. Nesse caso,
a gente usa o voltímetro. Se tiver que identificar uma tensão de 5 volts para baixo, a gente usa o cabo amarelo aqui, chaveado aqui para voltímetro, e aí a gente lê a tensão aqui. Mas para o teste rápido de uma tensão superior a 5 volts, a gente pode usar o cabo de polaridade. Ideal também para testar a continuidade de fios, testar chicote de tacógrafo, de S10, em qualquer carro. Excelente para testes rápidos. Nessa demonstração aqui, eu vou simular uma situação que acontece no veículo. A gente pode fazer um teste conjunto simultâneo. Então lá no carro eu estaria usando esse cabo duplo. Vamos dizer que eu quero testar um marcador de combustível desse Monza, dessa S10, então, ou desse Opala. Isso aqui é uma boia de Opala, que é a mesma referência do Monza. Então eu estou com o cabo duplo, ó, verde e preto, ligado na boia, aterrado e no vivo da boia. Então se eu apertar aqui para sensor, o painel, o marcador aqui, ó, vai obedecer o comando da boia. Ó, cheio, ele vai para o cheio. Se eu ponho para o vazio, ele volta para o vazio. Agora eu vou deixar ele no cheio. A boia está no cheio aqui, certo? Vamos dizer que esse carro está com o tanque cheio. Eu quero analisar a boia. Então, eu meço a resistência dela dentro do tanque. E aqui ele está lendo pela boia. Ele vai chegar no cheio. Mas aqui eu vou dar comando para meio tanque. 50 ohms. Aí eu tiro do sensor e ponho para o simulador. Aí o ponteiro vai ler o que eu determinei aqui. Então eu analiso simultaneamente a boia e o marcador do painel. Eu testo fiação, continuidade. Se eu quiser ler a tensão de retorno que está vindo aqui, eu aperto aqui para voltímetro, estou lendo 5 volts aqui. É alimentado com 12, mas como tem um resistor que dá queda de tensão para a entrada aqui, então ele lê retorno de 5. Então aqui, ó, estou lendo tensão de retorno. Aqui ele está trabalhando pela década resistiva e aqui ele volta a trabalhar pela boia. Então isso aqui é uma situação que ocorre no veículo. A gente pode fazer um teste simultâneo da boia e do marcador com o mesmo aparelho no mesmo momento. Aqui para testar um marcador de combustível, temperatura, que é sistema ferromóvel. É a bobina com um rotor magnético internamente. É o chamado sistema ferromóvel. Então esse aqui é o marcador de combustível do Monza. Ele usa 0 ohms para tanque vazio e 90 para tanque cheio. Então vamos lá. Como esse aqui ele está bem conservado, tem silicone ainda, né? Então o movimento dele também é lento. Quando perde a carga de silicone, ele anda com o carro, ele fica balançando. Tá original, certo? 90 ohms, tanque cheio no Monza, no Cadete, na S10 e 0 tanque vazio. Voltímetro selecionado, ele está lendo aqui a tensão de retorno. Está entrando 10 volts aqui, passa pelo elemento resistivo, volta para cá e está lendo 10 volts. Desse jeito aqui ele não atua, está lendo voltagem. Agora colocamos 40 ohms aqui, ó.
e libera, ele vai subir até o cheio. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Certo? 10 volts selecionado, alimentando e lendo aqui na entrada painel. Se eu quiser saber a tensão de retorno para ver se não está interrompido, simplesmente aperto o voltímetro e leio 10 volts aqui de novo. E agora o ponteiro cai. Se eu liberar, volta a subir. Esse eu uso em bancada para testar um sistema par bimetálico desse jeito aqui. A máquina é protegida contra curto. Se a gente alimentar um circuito de um painel que esteja em curto, ela vai indicar sobrecarga aqui, em qualquer tensão que tiver, inclusive 24 volts. 5. Ela é duplamente protegida, tanto por excesso de corrente quanto por excesso de temperatura nos reguladores. Claro que nenhum sistema de segurança deve ser testado a ferro e fogo. Colocou, alimentou o aparelho, viu que está em curto, desliga, resolve o problema e liga de novo. Correto? Como a máquina também testa polaridade, testa tensão, mede tensão, né? Aqui eu vou usar a própria saída de tensão dela para demonstrar o funcionamento. Claro que se tivesse no veículo, ela estaria aterrada e eu estaria lendo a tensão em qualquer ponto de um chicote, em qualquer lugar, com essa garra amarela, chaveado aqui para voltímetro. Apertado é voltímetro, solto é ohmímetro. Então vou agarrar aqui. Aqui ele já está indicando 8 volts. 12, 24, 5, 8, 10, 12, 24. Ele vai medir de 0 a 50. Só corrente contínua, não corrente alternada.